Boa noite a todos, pedindo nossas desculpas pelo pequeno atraso, mas tenho certeza que os trabalhos serão colocados em prumo pela nossa presidente de mesa, quem eu passarei em breve, muito breve, a presidência dos trabalhos, nossa coordenadora acadêmica, a doutora Thaís Marçal. Hoje aqui com esse evento regulação de criptoativos, estamos recebendo aqui o Dr. Gabriel Aleixo, nosso amigo Dr. Fábio Galvão, a quem eu agradeço em nome da ESA, em nome da OAB, pela participação, pela vinda nesse fim de expediente tão puxado. O Dr. Fábio veio aí de Barra Mansa, às pressas, para cumprir aqui com essa missão que lhe foi confiada, mais uma vez aqui contribuindo com os nossos trabalhos. Eu vou passar, como eu tinha dito, a presidência dos trabalhos para a doutora Thaís, idealizadora desse evento, e pedir licença aos senhores, porque continuarei os trabalhos ali no segundo andar, na ESA, onde estou sendo esperado por alguns de nossos coordenadores. Mas agradeço especialmente a Thaís, ao Dr. Fábio, ao Dr. Gabriel e a todos os presentes e desejo a vocês um profícuo evento e tenho certeza que será, como de costume, muito bom. Muito obrigado a todos, uma boa noite, peço minhas licenças aqui. E vou passar a palavra ao Fábio para sua exposição, renovar o agradecimento por estar aqui com a gente. E o Ricardo vai colocar, já está lá, ó, a exposição. Era essa mesmo, tá certinho? E pedir só ao Gabriel, o passador de slide já está. E passar a palavra para a tua exposição e renovar o agradecimento. Depois, ao final, a gente abre novamente para as perguntas. Boa noite, eu agradeço o convite, né, em nome da Thaís Marçal. Parabenizo também a apresentação do Gabriel, né, muito elucidativa, né, e com muito detalhe técnico, né, o que é bastante rico para nós que somos do meio jurídico, né, ter um especialista que foge um pouco, né, o que nós estamos acostumados, né. É muito bacana a gente poder ter essa troca, tendo um profissional da capacidade do Gabriel aqui, né? Então, parabenizo também pelo convite, né, que a ESA fez ao Gabriel. É interessante a gente ter esse tipo de participação, né? Como a Thaís falou, eu vou, de certa forma, voltar um pouco à temática do sandbox. A gente já discutiu isso aqui em outro momento, né? Apenas para refletir o que houve de, vamos dizer assim, atualização ou evolução nesse curto espaço de tempo, acho que tem uns 6 meses, talvez, para a gente refletir um pouco, então, como é que está caminhando o posicionamento, principalmente da CVM, né, que foi o órgão que emitiu, através de um ofício circular, uma autorização, vamos dizer assim, para que os criptoativos, então, pudessem, de fato, ser utilizados e reconhecidos, né, no nosso mercado financeiro, né? Então, a gente vai ver um pouco que a CVM basicamente manteve esse posicionamento anterior e tem sido bem cautelosa, né, e recomendada essa cautela para os gestores, então, dos fundos que operam com criptomoedas, né? Vou tentar passar aqui, vamos ver se vai funcionar. Vai. Bom, essa questão ela se insere de fato nesse panorama, né, do direito disruptivo, porque é uma ênfase nova do direito em tentar regular, né, situações que a tecnologia provoca uma ruptura do sistema que estava vigente. Então a gente parte de um esforço do direito para tentar prever essas relações, né, regular como é que vão se dar e, eventualmente, como é o caso aqui lidando com criptoativos, reconhecer que não é o momento ou que não se tem ainda uma regulação definitiva em que se possa apostar para que ela solucione todas as questões, né, que, por exemplo, o Gabriel exemplificou aqui. Então, a gente parte, então, dessa questão da dificuldade realmente de antecipar alguns fenômenos jurídicos, porque nem sempre a norma ela vai poder trazer, né, o conjunto de possibilidades e na verdade, você tem que reconhecer essa incapacidade, talvez momentânea, em função da evolução da tecnologia, né, da velocidade com que as coisas se desabrocham, se desenvolvem, você não ter essa possibilidade de ter uma regulação definitiva, né? O que é o sandbox? O sandbox é uma espécie de ambiente de teste, né?
A palavra vem de caixa de areia, que é aquela situação em que os pais vão numa praia, né? E colocam as crianças brincando ali, fazem uma caixinha de areia e veem como é que as crianças estão se comportando. Se elas brincam felizes, está tudo bem. Se elas começam, por exemplo, a arengar uma com a outra, algum tipo de intervenção é necessária, mas a ideia é de ficar olhando aquela caixa de areia de fora, né, e observando como é que se dá a evolução ali do comportamento das crianças brincando na praia, né? A CVM ela tem uma postura muito preventiva e trabalha muito com essa ideia de supervisão baseada em risco, né? Existe um comitê que trabalha o monitoramento de risco e na prática, né, a gente quando olha para o criptoativo, né, a gente percebe isso, que não é uma coisa que tenha surgido do sistema financeiro, né? Não é mandatório, é uma coisa que veio de uma adesão voluntária, né? Você, obviamente, tem que observar alguns limites financeiros, né, nessa questão, porque é o que o Gabriel falou, tem escassez de recursos, né? E basicamente olhando também para a questão do controle de fraude, né? Porque o que mais impacta para o regulador, seja o Banco Central ou seja a CVM, né, no âmbito de cada qual, é exatamente prevenir que possam ocorrer fraudes, né, no caso do Banco Central sistêmicas, no caso da CVM, fraudes que possam impactar o investidor, pessoa física ou uma coletividade de investidores, né? Então, ao passo em que existe essa preocupação com a supervisão baseada em risco, por outro lado também existe uma preocupação em não frear o desenvolvimento aí dessas possibilidades, né, desses ativos novos no mercado, né? A gente vai ver uma questão interessante, que a CVM ela não reconhece o criptoativo como ativo financeiro, né? Embora a gente saiba que existe até uma instrução normativa já da Receita Federal em que você pode abrir lá a tua declaração dizendo, olha, eu tenho tantos bitcoins, né? E a própria CVM agora evoluiu nessa questão do ofício circular número 11, também permitindo que os fundos possam investir nos criptoativos, mas interessantemente existe ainda essa colocação da CVM de não creditar o criptoativo a qualidade de um ativo financeiro, né? Mais uma questão também que a gente tem que observar, né, em relação à questão da regulação é exatamente o timing para você não castrar essas inovações tecnológicas, né? Hoje você tem a tecnologia do blockchain, ela já é basicamente uma tecnologia já bem robustecida e aceita, né? Os próprios cartórios estão investindo em sistemas de blockchain, né? Então hoje você consegue acessar uma página, um site de um cartório e já fazer transações em blockchain de emissão de escritura, né? De emissão de procurações, até de livros contábeis que você já consegue armazenar através do blockchain via cartório, né? Então já comprovado a eficácia, né, e a segurança do blockchain. A gente sabe que a ideia toda, né, da criação do Bitcoin foi partindo da premissa de que você não teria uma terceira parte confiável, mas na prática a tecnologia do blockchain assumiu esse papel, assumiu essa função de confiabilidade, de credibilidade, que permite hoje que transações com criptoativos elas sejam feitas com razoável segurança, né, e credibilidade por parte dos investidores, né? O risco então que se corria e sempre tentou se evitar era exatamente de você lançar uma regulação inadequada, né? E aí a CVM principalmente, ela participou de um seminário de fintech lá em 2017, né? E nesse primeiro momento a CVM ela reconheceu essa incapacidade dela fazer essa regulação definitiva, né, de lançar também uma regulação que fosse fraca, né, deficiente, e isso foi na verdade uma decisão muito acertada do órgão regulador, né? As únicas observações ali na visão da CVM nesse seminário é que você deveria ter, ao lançar possibilidades de investimento com criptoativos, você deveria ter uma informação clara para o mercado, uma informação correta, uma informação tempestiva, que é basicamente a regra que a CVM trabalha para todo tipo de emissão de valor mobiliário, né, e de negociação de valor mobiliário, é que você tenha nos prospectos de
de investimento, informações que o investidor possa basear a sua decisão de uma maneira consciente, né? Outra orientação da CVM foi exatamente também de que os investidores nacionais deviam conhecer e entender esses serviços que estavam sendo oferecidos, né? E também que os empreendedores, no caso, que queriam fazer uso de lançamento de ICOs, né, não tinham tempo de esperar o deferimento desses registros, né? Então a ideia foi exatamente lançada ali nesse seminário de Fintech, de a CVM trabalhar com a ideia de sandbox, né, de poder fazer registros temporários antes de um registro definitivo, né. A gente vai ver que até hoje a CVM não lançou mão dessa questão do sandbox, né, embora ela entenda que ela tem essa competência, mas ainda não fez, né. E o panorama caminhou não para a formalização de um sandbox, mas sim para a CVM tentar regular minimamente aí a questão da proteção do investidor. Aí é que vem então, o Gabriel mencionou, esses ofícios circulares que a CVM soltou, editou, né? Primeiro o ofício circular da ASIM é a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais, tá? A parte que cuida dos fundos na CVM. Então o ofício da ASIM número 1 e o ofício número 11 de 2018 foram que começaram a trabalhar essa questão. E no primeiro momento, na via de autorizar que os fundos de investimento pudessem usar criptomoedas, criptoativos no exterior, né? E também a compra indireta através de cotas de fundos, né, que investissem em criptoativos ou em derivativos, porque você tem derivativos que utilizam criptoativos. Então a CVM disse, olha, ou você pode investir através de um fundo que compra criptoativo no exterior, ou você pode comprar cota de fundo ou derivativo de criptoativo. Ou seja, você não pode fazer um investimento diretamente no Brasil, mas se for um fundo no exterior pode, e se for um fundo ou uma cota de fundo ou um derivativo lastreado em criptoativo, aí isso pode, tá? Foi vedado então aí a compra direta, né? E as corretoras aqui brasileiras elas ficaram alijadas dessa possibilidade, né? A preocupação maior da CVM ali era justamente com essa questão das operações fraudulentas, das práticas não equitativas, né? Todos aqueles abusos de mercado que ela qualifica lá na instrução número 8 da CVM. E também com a questão, né, das pirâmides, né, de lavagem de dinheiro, né? Toda essa questão foi o que fundamentou a decisão da CVM de permitir, mas com uma certa cautela, né? E permitir nessa via do investimento indireto. Então, esse ofício circular número 1, só para a gente entender um pouquinho melhor, ele fala dos fundos regulados pela instrução 555, né? Essa instrução foi utilizada para dizer que você poderia ter o investimento em criptoativo. Nesse ofício a CVM fala exatamente dessa questão da indefinição sobre essa natureza jurídica, né? A gente vai ver que até hoje tem esse debate, né? Como eu falei, se é um ativo financeiro ou não, se isso é um valor mobiliário ou não. A gente vai ver que tem um PL, né, tramitando, justamente tentando classificar o criptoativo, e eu entendo até que forçar um pouco a barra de inserir naquela definição do artigo 2º da Lei 6385, né, onde está o rol dos valores mobiliários. A gente sabe que nem todo criptoativo tem essa característica aqui do valor mobiliário. Muito bem lembrou aqui o Gabriel essa questão dos utility tokens e dos security tokens, né? Então você tem tokens para uma utilidade que pode não necessariamente ser security, não necessariamente o valor mobiliário. Então o PL ele parte um pouco dessa premissa equivocada, né? E como eu falei, né, a CVM, ao entender que não eram ativos financeiros, ela não permitiu a aquisição direta, né, e também não autorizou o registro de ofertas iniciais de moedas, de coins, né? Então os ICOs hoje eles são feitos majoritariamente fora do Brasil. A CVM poderia já ter autorizado algum ICO no Brasil, mas ela até agora não o fez. Ela não registrou nenhuma corretora que negocia com criptoativo e nem tampouco ela autorizou nenhum registro de oferta inicial de coin chamado ICO, né?
e autorizou somente a compra no exterior em mercados regulamentados. Ou seja, se você tem um fundo, você quer comprar criptoativo, tem que ser num país lá fora que já tenha essa regulação expedida, né? Não se pode comprar criptoativo no exterior, o fundo nacional, numa jurisdição que não tenha regulação, tá? Então, a primeira problemática que se coloca para o gestor de fundo que vai comprar o criptoativo, para o investidor brasileiro, é que ele tem que comprovar que ele está comprando numa jurisdição que está já regulada, tá? E também, como eu falei, né, havia um projeto de lei anterior de 2015, que era o 2303, que ele confundia, ele misturava criptoativo junto com a questão daquelas milhas, né, de passagens aéreas. Então colocou tudo num saco de gato só, e aí você não conseguia diferenciar o que era o criptoativo que tem o uso da tecnologia blockchain e o que era milhagem, né? E aí fez essa confusão, milhagem cuja emissão, vamos dizer assim, era basicamente feita por companhias aéreas que na prática eram emissões de dívidas perante os seus próprios clientes. Não é essa a ideia do criptoativo, né? O criptoativo ele tem uma circulação que na prática independe dessa questão do emissor ter uma dívida com a clientela dele. Na verdade, você tem uma circulação secundária do criptoativo. Se eu estiver falando de uma forma complicada, se vocês quiserem alguma explicação, né, em algum tipo de termo, vocês podem interromper. E a gente, estou falando aqui de circulação secundária, né? Então, se vocês entendem o que eu estou falando, muito bem. Se não, me interrompam, por favor, tá? E a questão do projeto de lei esbarrava também nessa questão de colocar o criptoativo junto com o programa de milhagem nessa definição que havia dos arranjos de pagamento lá do Banco Central. Ou seja, fez uma salada ao tentar regular o criptoativo através do que eram as iniciativas do Banco Central de fazer a definição como arranjo de pagamento. E a gente sabe, a própria CVM emitiu já uma cartilhazinha, eu vou depois mostrar essa cartilha aqui, dizendo que o criptoativo ele não necessariamente ele tem que ser aceito como meio de pagamento, ou seja, a aceitação do criptoativo, muito embora ela possa ser feita, né, como emissão de criptoativo, pensando em meio de pagamento, a CVM diz que essa aceitação não é mandatória, né? Então ela tira exatamente o criptoativo do que foi essa visão anterior de inserir como meio de pagamento. A CVM diz, não, isso não é obrigatoriamente meio de pagamento, porque eu não sou obrigado a aceitar isso como forma de pagamento. E aí a gente pode discutir um pouco essa questão de você criar um marketplace, né, que é justamente o que cria a ponta dessa moeda virtual com a economia real, né? A gente sabe que aqui no Brasil alguns clubes de futebol já começaram a usar a criptomoeda como forma de aquisição de produtos nas lojas, né, do sócio torcedor do clube, né? Acho que o Avaí fez isso, se eu não me engano lá o Curitiba também. Começaram a comercializar aquelas camisas de futebol, aqueles artigozinhos do clube, e aceitar o pagamento em criptoativo. Mas por quê? Porque o sócio torcedor confia de que aquela operação vai ser honrada pelo clube. Então tudo parte, na verdade, de você criar, da ideia de você criar um marketplace que tenha essa credibilidade, tenha esse lastro dado por alguém que acaba sendo aí a terceira parte confiável. E não é essa a ideia do criptoativo. A ideia original do criptoativo é a moeda ter a circulação, ou o ativo ter a circulação secundária dela, sem a necessidade de você ter essa figura da pessoa jurídica que vai dar, ou da instituição regulatória que vai dar essa confiabilidade. Por quê? Porque o próprio blockchain, a própria tecnologia é que já dá essa credibilidade, né? O ofício circular número 1, ele aborda principalmente, e eu já vou terminar aqui essa parte dos ofícios, porque eu quero falar um pouco da evolução das legislações, né? Em que caminho a gente está evoluindo. O ofício circular número 1, ele fala dessa questão dos riscos da segurança cibernética, né? Reforça que tem que haver uma preocupação muito grande com a questão da custódia, né? O que é a custódia? A custódia é você garantir que aqueles ativos eles estão
registrados lá numa conta, né, de custódia, e você vai ter o titular daquela conta, ainda que não identificado, mas sabendo que ele é o titular daqueles ativos que estão lá contabilizados, né? Fala também muito da questão da lavagem do dinheiro, né, da criminalização da negociação fraudulenta, né? E aí o artigo 98 diz o seguinte, da 155, né, que os ativos financeiros referidos no artigo 95 incluem os ativos financeiros no exterior, nos casos e nos limites admitidos nessa instrução, desde que a possibilidade de realizar investimentos no exterior esteja expressamente prevista em regulamento. Ou seja, só aceita, mais uma vez, a negociação se for em mercado regulado e investimento feito no exterior, tá? Já o ofício número 11, que saiu no final do ano passado, ele fala o seguinte, que além daquelas precauções todas do ofício 1, você teria também que ter preocupações em relação à gestão e administração desses fundos. Então a CVM fala que cabe aos administradores, os gestores e os auditores independentes, né, realizar diligências sobre a aquisição dos criptoativos, ou seja, de quem é a responsabilidade quando se oferece criptoativo num fundo de investimento, por checar se tem a custódia correta, por checar o Know Your Client, né, por checar se existem mecanismos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. São exatamente dos gestores, dos administradores e dos auditores independentes. O Gabriel mencionou há pouco que a gente já tem fundo de criptomoeda autorizado no Brasil. Eu vou fazer exatamente essa identificação aqui do fundo da Genial Investimentos para a gente ver como é que funciona essa coisa do administrador, do gestor e do auditor independente, tá? E também a CVM menciona mais uma vez essa preocupação com a possibilidade de você utilizar o criptoativo, os fundos, né, de criptoativos em atividades ilícitas, né, em atividades também que possibilitem lavagem de dinheiro, possibilitem práticas não equitativas, né, toda sorte de abuso, né, que está prevista lá na instrução 8, e fala dessa solução teste que seria realizar os investimentos, né, por meio de plataformas, né, de negociação que já estão autorizadas, que já são conhecidas. Não tem uma vedação que a negociação seja feita de outra forma, tá? Mas na prática ela diz o seguinte, olha, tem que ser em plataforma, em mercado regulado. A maneira como é feita, se com corretora, se não corretora, se diretamente entre as partes, isso não importa, mas tem que ser feito numa plataforma já autorizada, tá? E aí ela fala também no ofício circular número 11, né, que os administradores, os gestores que contratarem as operações fora dessa mecânica, né, prevista no ofício 11, eles vão ter que comprovar diligência em termos de demonstração da seleção dessa plataforma de negociação. Aí a CVM fala o seguinte, né, que exemplos que ela deu no ofício desses cuidados, né, dessas diligências que podem ser feitas, né? Se o software base, por exemplo, é livre e o código de fonte é aberto, né? Ou se é fechado. Se a tecnologia é pública, transparente, acessível e verificável. Se há arranjos que suscitem conflitos de interesse, ou seja, se você vê a posição do administrador e do gestor do fundo em possibilidade de conflito, né? Conflito com interesse não só entre eles, mas também com o do investidor que coloca o seu dinheiro ali. Se existe liquidez para negociação do criptoativo, né? O tipo de protocolo que é usado, né, para consenso e para validação, a rede, né, a estrutura de rede que é utilizada, o perfil dos desenvolvedores da plataforma e também o grau de envolvimento com o projeto. Continua também falando da questão da análise de concentração de risco do emissor do criptoativo, né? Se é feito algum tipo de due diligence, ou seja, de verificação em cima desse emissor, dessa empresa que emite o criptoativo, se tem estratégias de mitigação de riscos e se os auditores independentes eles fazem testes de auditoria sobre o fundo investido, tá? Então, basicamente, a CVM ela fala aí de você ter essas cautelas, né? Reforçando que no blockchain a CVM, como a maioria do mercado reconhece já uma solução de custódia que é efetiva, então a gente passa desse ponto e vai, né, da custódia e vai mais diretamente para a questão de como que é feita a negociação dentro dessa exchange, dessa plataforma.
E aí fala também, né, desses termos mais, vamos dizer assim, que eu não vou enfocar aqui, porque eu acho que a gente quer entrar um pouco na questão da legislação. Se você tem airdrop, se você tem hard forks, né, o airdrop, na verdade, é você ter distribuição de tokens gratuitos como estratégia de marketing para você captar investidores, né? E os hard forks você na verdade cria também formas de incentivos, mas não gratuitas, tá? A dificuldade de precificação, o Gabriel também já falou. Eu estou seguindo esse roteirinho aqui só para a gente esgotar o tema, né? E aí a gente entra então no que eu queria falar, que é o seguinte: a CVM, de fato, ela entende que a gente não está tratando aqui de ativo financeiro, né? Ela tem uma cartilhazinha de alerta. Se vocês forem no site da CVM, tem esse alerta aqui, criptoativos na CVM. Ela fala o seguinte, que os criptoativos são ativos virtuais, protegidos por criptografia, e presentes exclusivamente em registros virtuais. Mais à frente, ela vai falar que a propriedade desses ativos não é verificada pela comprovação da identidade do seu detentor. Ela fala só que se baseia na tecnologia, né? E aí ela fala, como eu mencionei, que a aceitação não é mandatória. Então, basicamente, ela desconstitui, né, a CVM nesse alerta, que você esteja tratando de um ativo que você consiga precificar, que você consiga regular de uma forma como se faz com um ativo financeiro tradicional, né? E aí, o que aconteceu? A gente esperava que no início de 2019 a CVM viesse com um novo ofício circular, né, já testando, né, a possibilidade que o ofício circular número 11 de 2018 abriu, que era de fazer os investimentos no exterior. E a gente verifica que até agora, né, a gente está entrando em 1º de maio amanhã, a CVM não editou nenhuma orientação nova, né? Interessantemente, a gente teve a posse lá da Flávia Perlingeiro, né? E ela, na sabatina dela no Senado, ela também respondeu sobre esse tema, né? E ela manteve basicamente a ideia que já estava o ofício circulado assim. Ela falou o seguinte: olha, a gente entende que, muito embora a gente tenha sido chamado para opinar sobre a instrução normativa da Receita Federal, a gente não tem interesse de manifestar sobre a regulação da Receita. A gente também sabe que teve o projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro, né, que é esse PL 2030 de 2019, mas também a gente entende que não há evolução em relação à posição da CVM, porque a CVM já acredita que já tem a possibilidade de fazer um sandbox regulatório. O que o projeto de lei acrescenta, além dessa questão de ter colocado forçosamente o criptoativo numa definição de valor mobiliário? Ele pega, na verdade, a lei de crimes contra a economia popular e insere a questão da pirâmide financeira, né, no investimento de criptoativo. E aí ele fala o seguinte: olha, a pena que era de 2 anos vai agora para 5 anos, se você usar criptoativo na pirâmide financeira, tá? E mais a multa que era prevista já na lei de crimes contra a economia popular. A multa, ela passa a ter agora não tem limite. Se você fizer uma fraude contra a economia popular em cima de um criptoativo, de uma pirâmide usando criptoativo, você vai ter uma multa que pode ser infinita, tá? E também ela faz o seguinte: ela pega e estabelece uma nova definição de crime no artigo 292-A do Código Penal, que seria o crime tipificado como organizar, gerir, ofertar carteiras, intermediar operações de compra e venda de criptoativos, com objetivo de pirâmide financeira, evasão de divisas, sonegação fiscal, realização de operações fraudulentas ou prática de outros crimes contra o sistema financeiro. Esse novo crime, ela dá uma penalidade até 6 meses ou multa, tá? Então ela dividiu isso, quer dizer, se você usa a pirâmide com criptoativo para você
fraudar a economia popular, eu vou te dar 5 anos mais multa que pode ser ilimitada. E se você faz o uso do criptoativo em outras atividades relacionadas, né? Por exemplo, a intermediação, né? A fraude na intermediação, você vai ter um crime específico que vai até 6 meses e multa, né? Coloca também o projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro, que é do Solidariedade aqui do Rio de Janeiro, que a CVM teria, na Lei 6385, a possibilidade de dispensar o registro das atividades regulamentadas com a finalidade de instituir ambiente de teste de novas tecnologias e inovações em produtos e serviços no mercado de valores imobiliários. Ora, a gente já falou aqui que lá naquele primeiro seminário de fintech, a CVM já disse que entendia que podia fazer o sandbox com base na Lei 6385. Então, essa introdução aqui desse artigo 28A na 6385, ela é dispensável. A CVM entende também que isso aqui não precisaria ter. E aí, curiosamente, a justificação do projeto de lei diz o seguinte, que essas modificações teriam por objetivo criar um ambiente que você tivesse a tecnologia de blockchain sendo utilizada para dar mais transparência e mais rigidez no sistema financeiro nacional. O que é também uma coisa contraditória, porque a gente viu, né, até na exposição do Gabriel, que você pensa muito o criptoativo, às vezes fora desse sistema, né? Fora da autoridade monetária. Você não tem o controle dos bancos centrais sobre a emissão dos ICOs, né? Então, falar aqui nesse tipo de justificação de que isso vai fomentar a rigidez do sistema financeiro nacional também não nos parece apropriado. Então, assim, eu vejo uma série de incoerências nesse projeto de lei. Acho que ele não modifica o panorama regulatório, né? Tanto a diretora da CVM que tomou posse se manifestou de uma forma muito segura com relação à desnecessidade, vamos dizer assim, de novas orientações, como a própria área técnica da CVM também não expediu nenhum novo ofício, né? E aí a gente olha para o mercado, Gabriel, o que a gente está vendo? Que foi lançado esse fundo, que é o BLP Cripto, né? Você tinha falado do nome, o nome específico é esse, que ele é da gestora BLP Asset, né? Por isso tem esse nome de BLP Cripto, né? É administrado pelo Banco Plural e pela corretora Genial Investimento. O que eles fizeram? Na verdade, eles usaram a previsão do ofício circular número 11 para poder estruturar esse fundo. Então eles fizeram o seguinte, 80% do fundo vai para título do Tesouro Nacional, que é o título mais seguro que eu tenho, e 20% eu vou alocar em fundos no exterior que compram criptoativos, tá? Por que se faz isso, na verdade? Porque tal qual existe vamos dizer assim, esse balanceamento nos fundos de ações, quer dizer, existem fundos multimercado que você tem 80% em título do Tesouro e 20% em ações, né? Eles fizeram o mesmo balanço, só que em vez de ações eles usaram criptoativos. Por quê? Porque quando você tem 20% de ações, a diferença é que você tem uma tendência de que a parte relacionada com ações do fundo siga o desempenho de outros ativos já consolidados no mercado. Então você vai ter, por exemplo, uma tendência de um fundo de ações, ou dessa parcela do fundo da carteira em ações, seguir, por exemplo, a evolução do dólar, ou seguir a evolução de uma commodity específica, o ouro, né? Ou o minério, ou possa ser o índice da própria bolsa, né? Quando você fala em usar esse 20% em criptoativo, você não tem mais essa correlação com o ativo tradicional do mercado regulado. Então você abre possibilidades de ganhos que na verdade não existem nos fundos de ações. E por isso esses investidores que desejam uma carteira mais arrojada, vamos dizer assim, eles tendem a querer investir num fundo de criptomoeda. Por quê? Porque você vai ter uma parcela ali que não tem correlação nenhuma com o ativo tradicional, que ele pode exatamente seguir uma volatilidade que não é a volatilidade do mercado brasileiro tradicional. Então, nesse sentido, esses fundos de criptoativos são de fato muito interessantes, porque eles permitem uma nova modalidade de investimento
dentro de uma modalidade regulada e autorizada pela CVM, que você não tinha tradicionalmente no mercado brasileiro, né? A gente sabe o seguinte, que em geral, né, os investidores mais conservadores, eles tentam seguir algum índice da economia, ou taxa Selic, ou comparação com o CDB, né? Enfim, toda essa modalidade que já estava conhecida, né? E nesse sentido, de fato, e aí eu não estou falando só mais da tecnologia, mas eu estou falando da qualidade do ativo, é uma inovação importante no nosso mercado financeiro aqui no Brasil, né? Então, só para encerrar, né, e passar de volta para a Thaís, né? A gente sabe que a CVM teve essa preocupação toda com a questão de custódia, de lavagem de dinheiro, de know your client, né? Do que é o papel desses gatekeepers, do administrador do fundo, do gestor, do auditor independente, né? Mas eu acho que preservou essa possibilidade, né, de o investidor com consciência querer se arriscar um pouco mais, né? Se é um investidor qualificado, né, Gabriel? Você falou também, você pode ter 100% de investimento em criptoativo. Agora, se não é um investidor qualificado, se é aquele investidor que a CVM entende que ela tem que preservar um grau mínimo de proteção ao investidor, por isso tem aquela superintendência de proteção e orientação ao investidor, me parece que essa medida dos 20% sendo feito dentro de um fundo no exterior mais regulado, é uma boa medida que adequa isso, né? O interesse do investidor de correr um pouquinho mais de risco e, ao mesmo tempo, você ter um equilíbrio, um balanço nessas formas de autorizar essa negociação, que sem mesmo ter instituído um sandbox, mas que dá essa proteção. Quer dizer, você não está falando de uma bolha, você não está falando de uma possibilidade de um pequeno investidor, que é aquele a qual a lei diz que na 63885 a CVM deve proteger, você não está colocando ele num nível de exposição a risco tão elevado assim que pudesse derrubar o sistema, né? Você está reconhecendo que existe uma ponta virtual nessa economia, que começa a conversar com esse sistema financeiro. Você reconhece que isso é um corpo estranho, esse sistema financeiro, mas você admite aquele grau de tolerância ali em operar dessa forma. Então, de novo, a CVM me parece que agiu acertadamente, porque não precisou mesmo lançar o sandbox, não precisou emitir nova orientação, né? Por quê? Porque aquela primeira orientação dos ofícios 1 e o 11 de 2018 já foi uma orientação robusta, né, suficiente, sem, no entanto, demonizar o uso desse criptoativo, né? E sem mesmo adentrar nessa discussão se é um ativo financeiro, se não é um ativo financeiro. Eu, por exemplo, eu divirjo, eu entendo que é um ativo financeiro, porque tudo que eu consigo contabilizar, para mim é um ativo financeiro. Se eu consigo colocar no meu balanço e reconhecer contabilmente, para mim é um ativo financeiro. Mas para a CVM, e essa discussão, na verdade, é uma discussão mais teórica, ela não entende assim. E, no entanto, ela permitiu que seja feita a negociação de uma maneira consciente, né? E com todos aqueles vetores, né, do full disclosure, que é você ter a transparência, a informação completa, precisa, que a gente entende que esses fundos que estão oferecendo esses ativos, esses criptoativos, eles estão seguindo essa regra, tá? Então, queria terminar aqui minha exposição e devolver para a Thaís, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Renovar o agradecimento ao Fábio pela exposição igualmente clara, igual do Gabriel. Assim, é muito bom a gente ter a preocupação, né, de traduzir os termos, às vezes, que o tecnicismo acaba afastando a compreensão dos colegas das outras áreas.